Marcos 8 diz assim: Naqueles dias, aglomerando-se de novo uma grande multidão, e não tendo eles o que comer, Jesus chamou os discípulos e disse-lhes: Tenho compaixão desta multidão, porque já faz 3 dias que estão comigo e não têm o que comer. Se eu mandá-los para casa sem comer, desfalecerão pelo caminho, e alguns vieram de longe. Então os discípulos lhe perguntaram: onde alguém poderia arranjar pão para satisfazê-los aqui nesse lugar deserto? Jesus lhes respondeu: quantos pães tendes? Responderam: 7. Então mandou ao povo que se sentasse no chão, e tomando os 7 pães, havendo dado graças, partiu-os e os entregou a seus discípulos para que os distribuíssem, e eles os distribuíram entre a multidão. Tinham também alguns peixinhos, pelos quais deu graças, ordenando que fossem distribuídos. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e encheram-se 7 cestos com os pedaços que sobraram. Cerca de 4.000 homens estavam ali, e Jesus mandou-os para casa. E entrando logo no barco com seus discípulos, foi para as regiões de Dalmanuta. Então vieram os fariseus e começaram a discutir com Jesus, pedindo-lhe um sinal do céu para o colocar à prova. Depois de suspirar profundamente no íntimo, disse: por que esta geração pede um sinal? Em verdade vos digo que não será dado sinal algum a esta geração. E deixando-os, tornou a entrar no barco e foi para o outro lado. Os discípulos esqueceram-se de levar pão e tinham apenas um pão no barco. E Jesus advertiu-os: atenção, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. E eles discutiam entre si, dizendo: é porque não temos pão. Ao perceber isso, Jesus lhes disse: por que discutis por não terdes pão? Ainda não compreendeis? Não entendeis? O vosso coração está endurecido? Tende olhos e não vedes? Tende ouvidos e não ouvis? Não vos lembrais? Quando partiu os 5 pães para os 5.000, quantos cestos cheios de pedaços recolhestes? Eles responderam: 12. E quando partiu os 7 pães para os 4.000, quantos cestos cheios de pedaços recolhestes? Eles responderam: 7. E ele lhes disse: não entendeis ainda? Vamos orar. Senhor Deus, obrigado por estarmos na Tua presença essa noite. Nosso intuito é cultuar ao Senhor, expressar a nossa gratidão ao Senhor pela salvação que o Senhor nos deu e por todas as bênçãos que o Senhor acrescenta às nossas vidas. Nós somos gratos porque temos tudo da parte do Senhor, porque o Senhor é quem nos sustenta, o Senhor é quem nos ampara, o Senhor é a fonte do nosso cuidado. Nós agradecemos ao Senhor porque o Senhor age assim em nosso favor. E nós te louvamos, ó Deus, e queremos agora receber do Senhor a instrução através da palavra. Que o Senhor abra os nossos corações para recebermos com humildade aquilo que o Senhor tem a nos ensinar, de modo que o Senhor continue nos transformando para sermos conforme o Teu querer. Oramos ainda, ó Deus, que essa atuação transformadora seja feita pelo Teu Espírito que habita em nós. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós vamos progredir aqui agora com a exposição do Evangelho de Marcos, chegando no capítulo 8, onde nós nos deparamos com uma história que parece que é repetida. Parece que é repetida, e de fato o próprio Senhor Jesus conta aqui que essa questão ou essa situação aconteceu 2 vezes. Nós vimos um acontecimento semelhante lá no capítulo 6. Isso já aconteceu anteriormente,
durante as peregrinações ali no ministério de Jesus ao redor do Mar da Galileia. Os irmãos devem se lembrar que lá no norte de Israel tem um mar que é chamado de Mar da Galileia. Na verdade é um grande lago. E a Galileia fica a leste do Mar da Galileia, ou melhor, a oeste do Mar da Galileia. A oeste do Mar da Galileia. O povo de Israel, naquela época, ocupava toda aquela região. E Jesus era uma pessoa do interior. Ele era da região da Galileia, mais especificamente da cidade de Nazaré. E ele exerceu boa parte do seu ministério nessa região. Porém, nas últimas semanas, nós estamos observando que Jesus está andando. Ele foi para Tiro e Sidom, lá no norte. Depois ele foi para outra região, para Decápolis, que fica do outro lado do Mar da Galileia, e sim, ao leste do Mar da Galileia. E por várias vezes Jesus atravessa o Mar da Galileia de barco, porque ele está percorrendo aquela região e pregando o evangelho naquela região. Uma coisa atípica aconteceu. Jesus foi para as regiões dos gentios. Jesus foi para as regiões dos gentios. E ali nas regiões dos gentios, ele fez alguns milagres, gestos de compaixão, de graça, também pelos gentios. Inclusive Marcos aproveita esses acontecimentos, nos mostrando que Cristo está preparando o terreno, vamos dizer assim, para que a palavra também seja levada no futuro aos gentios. Ainda não é o foco do ministério de Jesus pregar a palavra a quem não é judeu. Entretanto, houve algumas poucas exceções durante o ministério de Cristo. E aí nós paramos lá em Decápolis. Jesus estava lá em Decápolis, onde ele curou uma pessoa, e o Evangelho de Marcos continua narrando acontecimentos naquela região. Então Jesus ainda está na terra dos gentios, ele ainda está em Decápolis, uma região ali não muito populosa, uma região um pouco deserta, porque é uma característica daquela região ali. Tem várias cidades ao redor do Mar da Galileia, que não são cidades muito movimentadas, como nós estamos falando, é o interior, são lugares distantes, e Jesus estava procurando refúgio ali com os seus discípulos, para escapar das aglomerações da multidão. E aí o que acontece? De novo, a multidão se aglomera. No versículo 1 do capítulo 8, nós lemos aqui que a multidão se aglomerou a Jesus, e pelo que ele diz na sequência, eles estavam ali já há 3 dias com Jesus, ouvindo Jesus e vendo as coisas que Jesus fazia. E o povo agora, na despedida, se encontrava sem comida. E Jesus diz isso aos seus discípulos. Jesus diz isso aos seus discípulos. Novamente, o povo que era ali daquela região mesmo, lembra quando Jesus foi lá mais ou menos para o norte do Mar da Galileia, que o povo deu a volta no mar para ir lá encontrar com Jesus? O que parece agora é que eles só não deram a volta para chegar ao norte, mas eles deram a volta para chegar ao oeste do Mar da Galileia. Eles foram até o outro lado, literalmente o outro lado, e eles estavam ali junto com Jesus, e não havia comida para que eles pudessem se alimentar e retornar às suas casas. E Jesus coloca aqui essa questão diante dos discípulos, no versículo 2. Tenho compaixão desta multidão, porque já faz 3 dias que estão comigo e não tenho o que comer. Se eu mandá-los para casa sem comer, desfalecerão pelo caminho, e alguns vieram de longe. Primeira questão que se destaca é o fato da história narrada aqui ser extremamente semelhante à anterior.
é muito parecida. É muito parecida até nos detalhes. Existem algumas pequenas diferenças, mas no geral é tudo muito semelhante. Jesus está numa região deserta com os discípulos, a multidão seguiu a Jesus, na despedida a multidão não tinha comida, Jesus tem compaixão da multidão, então alguém do meio da multidão, agora os discípulos, na outra vez era um rapaz, agora os discípulos têm ali alguns poucos pães e peixes, Jesus manda com que todos se assentem, Jesus dá graças pelos alimentos, distribui os alimentos entre os 12 discípulos, então ele ordena que os 12 discípulos distribuam os alimentos entre as pessoas que estão assentadas ali na terra, assentadas no chão, todos se alimentam, todos comem à vontade, e no final ainda sobra muito mais do que tinha no começo. É muito parecido, é muito parecido. Esse tipo de evento nos evangelhos sinóticos, ele é chamado de duplicação. Duplicação. Isso acontece com outras histórias muito parecidas, que se repetem em momentos diferentes do ministério de Jesus. Isso às vezes até nos deixa um pouco com dificuldade na interpretação, porque um evento que acontece no início do ministério de Jesus, em um dos evangelhos, em outro dos evangelhos acontece mais no final, e às vezes nós até pensamos que são o mesmo evento, mas na verdade não, são eventos em duplicação, ou seja, são eventos extremamente semelhantes, às vezes é até mesmo difícil distinguir que são coisas diferentes, nós só conseguimos saber pela cronologia, pelo momento em que acontece no ministério de Jesus, mas são muito semelhantes, e isso acontece no ministério de Jesus, com alguns objetivos específicos. No caso de Marcos aqui, isso faz parte da evolução que Jesus vem trabalhando nos discípulos, porque já percebemos, já descobrimos que os discípulos têm dificuldade de conhecer, de assimilar, de distinguir a verdadeira identidade de Jesus. Aconteceu um primeiro milagre de multiplicação de alimentos. Depois disso, Marcos relata que os discípulos ainda não tinham entendido o que Jesus tinha feito. Mas agora tem uma segunda chance. Agora tem uma segunda chance. E isso é interessante observar no Evangelho de Marcos, porque no momento em que, aqui no livro, ele está tratando especificamente com os discípulos, esse evento da primeira multiplicação faz parte lá do início dessa tratativa com os discípulos. Agora esse evento faz parte do final dessa tratativa dos discípulos, porque aqui no capítulo 8, na sequência, se encerra essa sessão onde Marcos está tratando especificamente desse assunto, de Cristo se revelando aos discípulos e se fazendo conhecido aos discípulos. Então agora passou um tempo, muitas coisas aconteceram, Jesus fez vários milagres, Jesus ensinou várias coisas. O que nós esperamos agora? Que os discípulos tenham aprendido. Mas nós vamos ver o que vai acontecer. A multidão se aglomera então, e Jesus coloca essa questão diante dos discípulos. E no versículo 4, o que os discípulos dizem? Senhor, lembra daquela vez que o Senhor multiplicou os alimentos? Não dá para fazer de novo? Não tem nada disso. O que acontece? Então os discípulos lhe perguntaram: onde alguém poderia arranjar pão para satisfazê-los aqui neste lugar deserto? Passou todo esse tempo,
E os discípulos continuavam do mesmo jeito. Eles ainda não tinham percebido que isso não era um problema para Jesus. Eles ainda não tinham percebido. Veja só o que aconteceu: Jesus multiplicou os pães, depois Jesus andou sobre a água e acalmou a tempestade. Depois Jesus fez diversas curas, sinais extraordinários. E agora Jesus fala para eles: não dá para mandar a multidão embora sem comida. Eles ainda não entenderam. Ainda não assimilaram que Jesus, Ele pode satisfazer qualquer necessidade humana, Ele pode suprir qualquer necessidade, Ele pode reverter doenças, Ele pode ressuscitar mortos, Ele pode prover alimentos, Ele pode livrar de perigos, Ele pode fazer tudo. Os discípulos de novo passaram por todas essas experiências, eles viram, eles experimentaram tudo isso na própria pele, e eles ainda não aprenderam. Diante disso eles ficaram: e agora? O que nós vamos fazer? Os olhos deles estavam presos só nas circunstâncias e terrenas e nas coisas materiais, mas eles ainda não entendiam que o Senhor podia com facilidade reverter todas essas situações. Então, no barco eles ficam assustados quando uma mulher estrangeira, gentil, vem pedir alguma coisa. Não, manda essa mulher embora. Não entenderam que o que Cristo tem é abundante, o que Ele tem é ilimitado, o que Ele tem pode suprir a necessidade de qualquer um, em qualquer lugar. Então, o que nós encontramos aqui no versículo 4 é mais uma declaração, como Mateus diz, dessa pequena fé dos discípulos. Mas Marcos tem usado um outro termo. Ele tem falado do coração endurecido. O coração endurecido. E o que é esse coração endurecido? É uma pessoa que tem pouca fé. É uma pessoa que não aprende a confiar em Jesus. E até essa altura, os discípulos deviam confiar em Jesus como um provedor, como um protetor e como um libertador. Ele fez todas essas coisas e as fez várias vezes. Eles deveriam confiar em Cristo assim. É interessante porque isso faz parte do Sermão do Monte. Quando Jesus ensina no Sermão do Monte, ele fala numa sessão até bem ampla sobre a provisão que Deus dá. E ele ensina que os homens não devem ficar ansiosos pelo dia de amanhã. Ele diz que, ao contrário, eles devem confiar em Deus, porque se Deus cuida dos animais no campo, se Ele cuida das plantas, Ele não vai cuidar dos seus filhos? Ou Deus não é um bom pai, que quando o filho pede pão, Ele dá uma pedra? Não, Ele é um bom pai, Ele sabe de todas as coisas, Ele conhece as nossas necessidades, e Ele providencia aquilo que nós carecemos. Ele é a fonte da nossa provisão. Nós ouvimos esse sermão, mas os discípulos ouviram isso direto da boca de Jesus, e viram Jesus fazendo comida do nada. Viram Jesus fazer aparecer comida do nada. Eles viram Jesus transformar água em vinho. Eles viram Jesus multiplicar os alimentos. Mas o coração deles ainda estava endurecido.
Porque eles não aprenderam a confiar em Jesus como o provedor. Diante da necessidade exposta, quem eles pensaram que é o provedor? Eles mesmos. Eles mesmos. E eles se encontraram ali incapazes de suprir a necessidade do povo. Mas a história prossegue. E Jesus realiza novamente o milagre da multiplicação. Versículo 5. Jesus lhes perguntou: quantos pães tendes? Responderam: 7. Então mandou ao povo que se sentasse no chão, e tomando 7 pães, havendo dado graças, partiu-os e os entregou a seus discípulos, para que os distribuíssem, e eles os distribuíram entre a multidão. Tinham também alguns peixinhos, pelos quais deu graças, ordenando que fossem distribuídos. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e encheram 7 cestos com os pedaços que sobraram. Cerca de 4.000 homens estavam ali, e Jesus mandou-os para casa. Então, mais uma vez, não bastou uma vez, não bastaram os ensinos, não bastaram os diversos milagres. Mais uma vez, Jesus mostra que Ele é o único capaz de atender qualquer necessidade dos homens. De novo, Ele mostra isso. E o texto não termina aqui. Os irmãos vão notar que tem um assunto que liga as 3 histórias que nós temos em sequência. Nós temos a história da segunda multiplicação dos alimentos, nós temos a história dos religiosos pedindo um sinal do céu, e nós temos a história da exortação de Jesus aos discípulos no barco. As 3 coisas estão associadas, e parece que o assunto que liga tudo aqui é o pão. É o pão, que é uma coisa que se torna uma preocupação principal dos discípulos, e é algo que está ligado à falta de confiança deles em Jesus, porque se tivesse acabado agora, os discípulos aprenderam, mas não aprenderam ainda. O que Marcos vai nos mostrar é que eles não aprenderam ainda. Jesus fez o sinal pela segunda vez. A segunda vez. Isso não foi o bastante. Agora, o que tem a ver a história dos fariseus que aparece aqui no meio? Nós já vamos entender. Antes disso, veja que Jesus muda de região novamente. Versículo 10. Entrando no barco com seus discípulos, foi para as regiões de Dalmanuta. Onde é isso? Mateus chama essa cidade de Magadã. Ela provavelmente ficava ali um pouco ao sul da Betsaida, que ficava aqui do lado oeste do rio. Então nós temos o lado leste, que é onde Jesus está, Decápolis, terra dos gentios, não era a terra de Israel. Então ele atravessa o mar para a região ao leste, chamada aqui de Dalmanuta, ou no Evangelho de Marcos, de Magadã. Então ele volta para Galileia. Chegando na Galileia, com quem ele se depara? Com os religiosos judeus. Então o versículo 11 nos diz: então vieram os fariseus e começaram a discutir com Jesus, pedindo um sinal do céu para o colocar à prova. Nós já sabemos e já vimos isso várias vezes aqui no Evangelho de Marcos, que os encontros de Jesus com as lideranças religiosas dos judeus não eram bons. Quando nós
encontramos aqui no Evangelho de Marcos alguma situação como essa, nós já esperamos confusão. Vai acontecer algum embate, vai acontecer alguma confrontação, alguma repreensão. É sempre assim. É sempre assim. E de novo, acontece a mesma coisa. Eles chegaram ali, Jesus com seus discípulos, e os fariseus, Mateus diz que os saduceus estavam juntos também. Lembra que os fariseus eram o grupo mais legalista. Os saduceus, eles eram mais liberais, no sentido de aceitar as filosofias gregas e descrer algumas coisas que faziam parte da Escritura. Mas ambos eram religiosos judeus, inclusive o sumo sacerdote e a cúpula judaica era de saduceus, porque eles tinham melhor acesso às autoridades romanas do que os fariseus, que eram mais cabeça fechada. Então, eles se encontram ali. O detalhe que Mateus nos conta é que esses grupos que eram divergentes se unem contra Cristo. E eles se unem contra Cristo para colocá-lo à prova. O encontro deles aqui com Jesus não é como foram os encontros de Jesus lá em Tiro e Sidom, lá em Decápolis, lá na terra dos gentios, onde Jesus foi procurado para socorro. Aqui não tem nada disso. Eles queriam mesmo fazer uma pegadinha, eles queriam colocar Jesus à prova. E então eles pedem um sinal. Eles pedem um sinal do céu. Talvez eles quisessem que Cristo fizesse uma coisa como Elias, que mandou descer fogo do céu. Não importa. O que importa aqui, o que Marcos está nos mostrando aqui é o seguinte: o que Jesus dizia e fazia não atendia aos caprichos deles. Eles queriam de outro jeito. Não, você fez essas coisas aí, mas então faz agora do jeito que eu estou dizendo. Você fez aí, mas agora então faz esse outro truque, faz esse outro sinal, faz esse outro milagre. Eles estão colocando um desafio a Jesus, não porque eles querem crer em Jesus. Eles não querem crer em Jesus, eles não querem se submeter a Jesus, eles não querem promover o nome de Jesus, eles querem encontrar alguma falha em Jesus. E qual é a resposta de Jesus? A resposta de Jesus, primeiro Marcos diz que isso aqui foi um transtorno para Jesus. E ele narra aqui que Cristo suspirou profundamente no íntimo. Isso dá para entender duas coisas. Ou é aquele suspiro de cansaço, de desânimo por causa da incredulidade dos homens, ou é aquele suspiro de engolir seco, de conter a sua revolta com aquela situação. Não faz diferença. O fato é que isso era uma afronta a Jesus, uma ofensa a Jesus, e ele então pronuncia a sua resposta. Por que essa geração pede um sinal? E quando ele fala dessa geração, ele está falando daquela categoria de pessoas que rejeitavam o seu ministério, daquela categoria de pessoas que estavam ali diante dele e com as quais ele se deparava continuamente, que rejeitavam o seu ministério. Por que essa geração pede um sinal? Em verdade vos digo que não será dado sinal algum a essa geração. Não vai ser dado nenhum sinal. Isso me lembra das pessoas hoje, né? Se Deus existe, por que ele não aparece aqui agora? Porque Deus não tem que atender capricho de homem nenhum. Deus não tem que se revelar da forma como alguém determina, segundo as exigências dos homens. Não tem. Ele já fez o bastante, já fez muito até. Já há sinais abundantes para identificá-lo como o próprio Filho de Deus. E qual é a resposta de Jesus?
Vocês querem? Bom para vocês. Bom para vocês. Mas vocês não vão ter sinal nenhum. Não vão ter sinal nenhum. Jesus simplesmente ignora essa confrontação dos fariseus. Jesus não se submete à prova que eles colocaram. Alguns talvez possam ver isso como um sinal de fraqueza. Talvez esses religiosos tenham saído dali triunfantes. Pegamos ele, ó. Ele não conseguiu fazer o que a gente falou. Não conseguiu fazer. E Jesus não está pouco se importando com isso. Jesus não se sujeitou às exigências, aos caprichos daqueles homens. Ele simplesmente disse: eu não vou mostrar nenhum sinal. Eu não vou, ele não é obrigado a fazer isso. E ele não fez. E ele de fato nega o sinal. Lá em Mateus 16, que é o texto paralelo aqui no Evangelho de Mateus, versículo 4, ele diz: uma geração má e adúltera pede um sinal, mas sinal algum lhe será dado, a não ser o de Jonas. E deixando-os, retirou-se. Mateus acrescenta isso, porque Jesus está se referindo ao seu tipo de morte, ao seu sepultamento e ressurreição. Mas os fariseus ouviram aquilo ali e ficaram sem resposta. Jesus não deu o que eles queriam. Jesus não deu o que eles queriam. E depois disso, Jesus foi embora. Jesus não ficou insistindo, tentando convencê-los, não tentou argumentar, não tentou dizer: olha só o tanto de coisa que eu já fiz. Jesus não tentou fazer isso com eles. Eram incrédulos, eram pessoas que estavam tentando colocar Jesus à prova. Ele simplesmente ignorou o que essas pessoas pediram e seguiu o seu caminho. E ele entrou no barco. Entrou no barco de novo. E para onde ele foi agora? Nós só vamos descobrir quando ele desce do barco. Lá no versículo 22. Então chegaram a Betsaida. Mas nós sabemos agora que Jesus entrou no barco rumo a Betsaida. Nós já falamos aqui, algumas semanas atrás, que tinha uma Betsaida do lado oeste e do lado leste. Tinha uma Betsaida ali pertinho de Decápolis. Aparentemente não é para lá que Jesus foi, não. Parece que Jesus foi ali para a região mesmo de Betsaida, na Galileia, porque Jesus está retornando à região onde ele está exercendo o seu ministério entre os judeus. Então, chegando em Betsaida, nós chegamos à última parte aqui do nosso texto, e o último trecho que complementa essa sessão, onde Jesus está lidando com a incredulidade dos discípulos. E aqui nessa sessão é onde as duas narrativas anteriores se amarram. É aqui onde nós vemos a ligação entre elas, porque Jesus vai dar uma instrução aos discípulos e vai usar a história narrada aqui da multiplicação dos pães e dos peixes como exemplo para tratar a incredulidade dos discípulos. Então, no versículo 14, Marcos começa contextualizando. Os discípulos se esqueceram de levar o pão e tinham apenas um pão no barco. De novo a história do pão. De novo a história do pão. Marcos está contando isso porque a fala de Jesus a seguir vai despertar uma reação nos discípulos que vai demonstrar novamente o mesmo problema. Versículo 15: e Jesus advertiu-os: atenção, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. E eles discutiam entre si, dizendo: é porque não temos pão. Pronto, a cabeça deles estava tanto nesse negócio do pão, que Jesus faz um alerta a eles. É claro, uma linguagem figurada. Fermento dos fariseus e fermento de Herodes, nós já vamos falar disso.
Mas ele está usando aqui uma ilustração, uma linguagem figurada. E os discípulos já acham que Jesus está falando de quê? De pão. Nós esquecemos de trazer o pão. Só tem um pão aqui. Agora Jesus está dando uma indireta para nós. Está falando do pão. Não tem nada a ver com pão. Será que eles ainda não aprenderam que ter pouco pão não é problema para Jesus? Será que ainda não aprenderam? Ô cabeça dura! Nós falamos cabeça dura, né? Marcos fala coração duro. Ô coração duro! Será que não aprende? Quantas vezes Jesus vai precisar fazer sinais e milagres e ensinar para que eles coloquem a sua confiança em Cristo, até mesmo para a provisão das coisas materiais? Quanto mais eles vão precisar para aprender isso? Então é essa questão. A lição que Jesus queria dar a eles não tinha nada a ver com pão, embora Jesus fale de fermento. Por que Jesus fala de fermento? Essa ilustração ela é comum ao longo da Bíblia. Fermento é uma coisa contaminante. Você coloca o fermento na massa, toda a massa ela leveda. Toda a massa é afetada pelo fermento. Eu não sei cozinhar direito, mas eu lembro que quando eu era criança minha mãe me colocava para amassar pão. E ela colocava lá o fermento na massa, e depois colocava a massa ali, cobria, para não uma mosca, nada, e a massa ficava lá descansando. Depois a massinha que era desse tamanho, ficava desse tamanho. É uma ação do fermento, todo mundo sabe disso. Todo mundo sabe disso. Os judeus também sabiam disso. Os judeus sabiam bem disso, porque a lei exigia que algumas festas, algumas situações, eles não podiam comer pão levedado, não podiam comer pão com fermento. Todo mundo sabia o que era fermento, e eles não associaram que Jesus estava falando da influência dos fariseus e de Herodes. Mas o que os fariseus e Herodes têm em comum? O que eles têm em comum? Nós precisamos recordar o que Marcos está nos contando aqui ao longo dos capítulos. Ele fala da incredulidade de Herodes e da incredulidade dos fariseus. E Jesus está alertando aos discípulos para não serem como eles. Acabamos de ter um exemplo aqui de incredulidade. Acabamos de ter um exemplo de incredulidade. É o que Jesus está dizendo. Não sejam como esses fariseus. E qual é a reação deles? É exatamente igual dos fariseus. É exatamente igual dos fariseus. Jesus está dizendo para eles: olha, cuidado aí, não vão nessa onda. Não vão nessa onda dos fariseus e de Herodes. Será que eles iam pensar que o barco ia balançar se falasse desse jeito? Porque eles estavam achando que fermento era o pão. Eles interpretaram literalmente a ilustração, a analogia que Jesus fez. De novo, sinal de incredulidade. Como é que pode? Como é que pode? Nós olhamos isso daqui e ficamos assim: não é possível. Não é possível. De novo. Parece que Marcos não gostava até dos discípulos para falar tão mal deles assim, porque ao longo dos capítulos isso vem acontecendo várias vezes. Eles ainda não entenderam, eles ainda não perceberam, e agora de novo Jesus faz as coisas e eles não veem, eles não enxergam. Só que agora a resposta é dura. Agora a resposta de Jesus é dura. Versículo 17: ao perceber isso, Jesus lhes disse: por que discutis por não terdes pão? Ainda não compreendeis? Não entendeis? O vosso coração está endurecido? Tendes olhos e não vedes?
tendes ouvidos e não ouvis? Jesus fica inconformado com a incredulidade dos discípulos. Mas não é possível que vocês não estão vendo. Não é possível que vocês não estão percebendo. E ele usa até uma expressão lá dos profetas no Antigo Testamento. No versículo 18: tende olhos e não vedes, tendes ouvidos e não ouvis. É como os profetas falavam acusando o povo de Israel de rejeitar a voz de Deus, de rejeitar os profetas de Deus. Então Jeremias diz, Jeremias 5:21: ouvi agora isto, vós, povo insensato e sem entendimento, que tendes olhos e não vedes, que tendes ouvidos e não ouvis. Jesus está comparando eles com aquele povo incrédulo, rebelde, idólatra, que além de tudo ainda perseguia e matava os profetas do Senhor. Olhando por esse ângulo, parece que os discípulos passaram esse tempo todo e não aprenderam nada. E é isso mesmo que Marcos está nos mostrando. Os discípulos ainda não entenderam. Não entenderam. Não é agora que nós vamos ver a solução disso. A solução disso virá nas próximas semanas, aqui no capítulo 8 ainda. Não é agora. Não é agora. O que temos agora é a crítica dura de Jesus, questionando como eles não enxergam. E ele termina o versículo 18 dizendo: não vos lembrais. E aí então o versículo 19 e 20 são aqui um relato para eles recobrarem aquilo que Jesus fez. Quando partiu 5 pães para 5.000, quantos cestos cheios de pedaços recolhestes? Eles responderam 12. E quando partiu 7 pães para os 4.000, quantos cestos cheios de pedaços recolhestes? Eles responderam 7. E Jesus termina: não entendeis ainda? Vocês ainda não entenderam? Ainda não entenderam? Veja, eles não aproveitaram o ensino, a orientação de Jesus em relação aos fariseus e a Herodes, porque eles mesmos estavam quase na mesma condição, com a diferença de não serem hostis a Jesus. Eles ainda ouviam e acompanhavam Jesus, afinal de contas eles eram os 12 que estavam ali com ele e o obedeciam, mas eles tinham isso em comum. Eles não aprenderam a confiar em Jesus. De que modo? Como o provedor. Não aprenderam. Não aprenderam que Jesus é Ele quem resolve qualquer necessidade dos homens. Não aprenderam que o problema, não importa se é de ordem natural, se é uma catástrofe, não importa se é uma opressão demoníaca, não importa se é uma doença física, não importa se é falta de alimento, não importa, é Cristo quem provê a necessidade humana. E eles ainda não confiavam em Jesus assim. Agora, a lição que nós aprendemos disso é muito óbvia, é muito clara. É uma lição sobre confiança em Jesus. Sobre confiança em Jesus, à medida que Ele se faz conhecido. Porque veja só, os discípulos, embora andassem com Ele, o acompanhassem, estivessem na sua presença, eles ainda não conheciam plenamente a Cristo. E por não ter um conhecimento adequado dele, não eram capazes de confiar plenamente nele.
E esse é um problema real que se estende até hoje. Porque existem muitas pessoas que dizem andar com Jesus, que dizem fazer coisas em nome de Jesus, que dizem ser servos de Jesus, mas que não conhecem a Jesus. E porque não conhecem a Jesus corretamente, têm expectativas erradas sobre Ele. Alguns esperam que Ele dê coisas que Ele não prometeu dar. Outros não acham que Ele possa dar algo que Ele disse que daria. Porque as pessoas creem num Cristo que não conhecem. Não conhecem. Se você não conhece alguém, você não sabe o que esperar dela. Se você não conhece uma pessoa, o que você vai esperar? Você se depara com alguém andando à noite na rua, no escuro, alguém encapuzado. O que você espera daquela pessoa? Geralmente você reage com algum tipo de medo, de receio. Por quê? Porque você não sabe se é só alguém agasalhado pelo frio, ou se é alguém que não quer se identificar e está preparando um assalto. Você não sabe o que esperar. É assim com as pessoas desconhecidas. Quantas e quantas viagens que nós já não fizemos aí por estradas afora, e vemos pessoas na beira da estrada, que nós temos medo de socorrer. Por quê? Porque não conhecemos. Que talvez seja uma armadilha, afinal de contas tem tantas histórias de crimes que são cometidos dessa forma. É como quando alguém vem nos pedir algum tipo de ajuda, vem pedir dinheiro, e nós ficamos receosos de ajudar. Por quê? Porque não conhecemos. Não é possível confiar em alguém que você não conhece. Não é possível confiar em alguém que você não conhece. E se você não conhece a Jesus, como você pode confiar nele? Se você não o contempla como ele se revela, se você não investiga profundamente qual é o seu caráter, qual é a sua conduta, como ele faz as coisas, quais são os seus planos, as suas ideias, como você pode confiar nele? Agora, se é só uma figura, se é só uma caricatura, uma cruz na parede da sua casa, com um cadáver pendurado, ou se é só um livro aberto no canto, ou se é um artefato, um amuleto, um crucifixo, uma coisa dessa natureza, o que você sabe sobre ele? O que você conhece sobre ele? Porque muitas pessoas imaginam coisas sobre Jesus e criam expectativas erradas sobre ele. E desconhecer quem Jesus é de fato nos impede de confiar naquilo que ele prometeu prover a nós. Os discípulos, mesmo andando com Jesus, ainda não conheciam Jesus. Eles ainda não conheciam Jesus, mesmo andando com ele. É muito semelhante ao que acontece hoje. Tem um monte de igreja aí aberta hoje, não tem? Tem um monte. Na maioria delas, nem no auditório e nem no púlpito Jesus é conhecido. Infelizmente essa é a verdade. Infelizmente essa é a verdade. As pessoas não conhecem Jesus. Elas estão servindo a um estranho, e por servir a um estranho, o que esperar do estranho? Ah, mas eu ouvi falar que ele faz certas coisas. Nem sabe se é verdade, porque não conhece a ele pessoalmente. Não conhece. E às vezes está até esperando que ele faça alguma coisa que ele não vai fazer nunca.
A lição que nós aprendemos aqui, acima de tudo, é que nós precisamos conhecer a Jesus para aprender a confiar nele. É preciso conhecer bem a Jesus. É preciso conhecer profundamente a Jesus. E o meio pelo qual nós podemos conhecê-lo agora é como estamos fazendo aqui, pela palavra. Essa exposição do Evangelho de Marcos, acima de tudo, é uma apresentação de quem Jesus é. Porque Marcos escreve com esse propósito: fazer Jesus conhecido, fazer com que nós o reconheçamos como Filho de Deus, fazer com que nós olhemos para todas essas coisas e pensemos o seguinte: eu não sei se amanhã vai ter pão na minha casa, mas eu sei que o Senhor vai cuidar de mim, porque Ele provê tudo aquilo que eu necessito. Eu não sei se eu vou ficar doente, eu não sei se eu vou passar por uma grande aflição, um grande perigo, mas eu sei que é só Jesus que pode me livrar de tudo isso. E nós aprendemos isso, não são por palavras vazias, mas é porque nós estamos conhecendo quem Ele é. Nós estamos conhecendo como Ele se revela. Nós estamos aprendendo por meio de tudo isso junto com os discípulos. Nós estamos aprendendo junto com os discípulos quem é Jesus, para não vacilarmos mais na nossa fé. Agora, se chega amanhã, você fica desesperado de novo, aí o que Jesus vai dizer? Mas de novo? Será que você ainda não aprendeu? Será que você não tem olho para enxergar? Ouvido para ouvir? Você não entende? Você ainda está com o coração duro? Você ainda não consegue enxergar quem Jesus é? Porque você não confia nele? Porque você é contaminado por esse fermento de incredulidade? O fariseu, o Herodes, eles não conhecem Jesus. Então é natural que eles não confiem nele. Mas nós estamos conhecendo Jesus. E conhecendo a Jesus, nós vimos que Ele tem compaixão. Ele cuidou até dessa multidão aqui, que lá no Evangelho de João, nós descobrimos que é uma multidão muito interesseira. Que não é uma multidão que estava indo atrás de Jesus para reconhecê-lo como Senhor e Cristo. Na verdade estavam querendo se aproveitar dele, mas ele teve compaixão deles. Se ele teve compaixão daqueles incrédulos, quanto mais daqueles que são os seus servos legítimos, seus verdadeiros discípulos, aqueles que são seus, as suas ovelhas, que ouvem a sua voz e que querem agradá-lo, que querem colocar a sua vida a seu dispor, ao seu serviço. Então a lição que aprendemos é essa. Olhando para Jesus, nós vimos que Ele dá comida para quem precisa, mesmo que não tenha de onde tirar. Mas eu não tenho dinheiro para comprar amanhã. Deus cuida de nós. Não importa se está caindo uma tempestade, se o barco vai afundar, se está cheio de situações realmente perigosas, no que diz respeito à natureza mesmo, a catástrofes, a perigos reais. Deus tem controle sobre isso também, Jesus tem controle sobre isso também. Não importa se eu não sou judeu, se eu sou estrangeiro, Jesus tem compaixão do estrangeiro também. Não importa se eu tenho uma doença incurável, Jesus cura as doenças incuráveis. Não importa se de novo tem uma multidão, imagina, tanto de comida para 4.000 pessoas, Ele provê o alimento. E quantas vezes isso é repetido? Quantas e quantas vezes isso é repetido para nos mostrar
que nós podemos confiar plenamente nele, sem duvidar, porque só Ele pode suprir as nossas necessidades, só Ele pode nos proteger quando estamos em perigo, só Ele pode nos curar quando estamos doentes, só Ele pode nos libertar de qualquer mal. Mas quem não conhece a Jesus não confia nele assim. Quem não conhece a Jesus se desespera. Quem não conhece a Jesus fica amedrontado. E olha, irmãos, que muitas vezes nós cometemos esses vacilos. Então nós olhamos para o que os discípulos fazem e achamos um absurdo. Como pode? Esses discípulos são muito cabeça dura. Mas quando é o nosso calo que aperta, parece que nós não somos tão diferentes assim. Parece que nós não somos tão diferentes assim. Mas a lição é clara. Nós precisamos conhecer a Jesus. E conhecendo a Jesus, colocar toda a nossa confiança nele. Vamos orar.